Ai, vocês quase caíram. Tô. Olá, leitores e leitoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Bom, pessoal, se você é novo aqui no canal, então seja bem-vindo. E a gente está participando de um projeto literário chamado Projeto Além dos Clássicos 2020. Quando eu falo a gente é porque, enfim, tem outro canal envolvido. Eu e a assistente da Flá vou deixar linkado no box de descrição um vídeo no qual ela comenta um pouco sobre o projeto e também a opinião dela sobre o livro de hoje. Basicamente, o projeto ele consiste em ler 6 clássicos no ano de 2020. Então a gente separou 2 meses para cada clássico. E os clássicos do mês de junho e julho foi então O Morro dos Ventos Vivantes. E caso você queira saber também os livros que a gente irá ler, eu vou deixar linkado no cards o vídeo introdutório no qual eu falei sobre os livros que a gente vai ler no ano de 2020. Além disso, fica aquele aviso, caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva no canal, né? Ajuda o canal a crescer. Obrigado. Bom, então, eu li o livro em 2 edições. A primeira que foi da editora Live Fonte, se eu não me engano, vou deixar a capinha aqui para vocês poderem ver. Não é uma edição que eu indico porque, enfim, é uma edição bem antiga e o mercado editorial tem várias aí que vocês podem escolher, enfim, eu só não indico essa. E o outro livro que eu acompanhei também junto com a leitura do texto integral foi esse daqui, que é uma tradução e adaptação da Vilma Arias. Ela é professora da Universidade de Campinas e ela leciona teoria literária. Essa é uma tradução e adaptação bem facilzinha de ser lida, enfim, é dessa série Reencontro, para quem não sabe eu super indico, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a ler textos clássicos. Então vocês podem fazer tipo uma leitura mesclada. Ler um capítulo do texto integral, ler um capítulo da adaptação. Antes de a gente começar a falar sobre a obra em si, eu queria falar com vocês sobre o contexto no qual essa obra foi escrita. Emily Brontë nasceu em 1818 e morreu em 1848, ou seja, ela só viveu durante 30 anos. E pelo fato dela ter morrido muito jovem, a sua genialidade também como escritora morreu muito jovem também. Emily Brontë só conseguiu publicar esse único livro, que é O Morro dos Ventos Vivantes, durante toda a sua jornada na vida. Mas o talento poético dela é, assim, fenomenal. Esse livro foi escrito muito à frente do seu tempo. Não é à toa que as críticas literárias feitas por esse livro foram, tipo, bem pesadas. Falaram que essa obra era, tipo, inapropriada. Mas o porquê da crítica não ter recebido o texto muito bem? Bom, a época em que essa obra foi publicada foi justamente na época vitoriana, no qual a Rainha Vitória estava no trono inglês, e foi uma época marcada por várias inovações, mas foi um retrocesso na questão das inovações artísticas. O pensamento que reinou na época vitoriana foi o pensamento conservador e cristão, principalmente o anglicano ou puritano. Que, se eu não me engano, é a mesma coisa. Me corrijam aí nos comentários. Na época vitoriana, surgiu todo aquele politicamente correto, o que é certo e o que é errado, o que a moça deve falar, o que o moço deve... o jeito como o moço deve se comportar e coisas do tipo. Só que o problema é que a Emily Brontë, ela não compactua com essas ideias nesse texto. A gente pode perceber isso pelos posicionamentos dos próprios personagens. Então esse livro ele foi publicado em 1947. E a época vitoriana durou de 1937 a 1901. Além disso, a Emily Brontë ela faz parte da família Brontë, que é composta também pelas outras escritoras que eu esqueci o nome. A Charlotte Brontë e a Elizabeth Brontë, ambas também eram escritoras, publicaram algumas coisas também. E elas também tinham um irmão, que era o Brownell, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele era bem problemático, ele era alcoólatra, mas ele também tinha uma quedinha pelas artes, ele pintou esse quadro aqui no qual tá as irmãs Brontë. E até mesmo a crítica literária fala que é possível que esse irmão da Emily Brontë que escreveu esse livro, mas isso daí é só um pensamento machista. Mas o porquê da crítica falar que esse livro foi escrito pelo irmão da Emily Brontë? A Emily Brontë, de todas as irmãs, era mais introvertida e a que tinha menos contato com o mundo afora. Então, muitos críticos pensaram que essa obra em si, com toda essa sua genialidade, não poderia ter surgido da cabeça de uma menina. Bom, mas qual é a história que está por trás desse grande clássico que a crítica não recebeu tão bem? Bom, esse é um tipo de livro e é um tipo de enredo que você deve saber já de início que é 8 ou 80. Ou você vai amar esse livro e amar essa história, ou você vai odiá-la. Eu, digamos, estou ainda processando a história, então não tenho uma opinião muito bem formada, mas eu posso dizer que muitas partes eu achei genial e muito à frente do tempo da Emily, mas outras partes, como eu falei, eu estou processando porque é um livro que trabalha numa perspectiva de romance muito diferente do que a gente já está acostumado. Bom, a história começa quando o Sr. Lockwood ele vai então para o Morro dos Ventos Vivantes alocar uma casa lá pelas redondezas chamada Granja dos Tordos, e para isso ele vai conversar então com o dono das terras que então no momento era o Sr. Radcliffe. Quando ele chega na casa do Morro dos Ventos Vivantes, ele já percebe toda aquela atmosfera
pesada, e ele percebe que as pessoas que estão naquela casa também se comportam de uma maneira bem introspectiva, bem fechada. Não é à toa que o Radcliffe quase não tem contato com nenhuma pessoa e mora lá quase sozinho, e com os funcionários que vivem lá. Quando o Sr. Lockwood está conversando com o Radcliffe, começa a nevar bastante e ele acaba ficando preso na casa do Sr. Radcliffe, lá no Morro dos Ventos Vivantes. Ele acaba tendo que dormir lá. Nisso, ele tem vários sonhos durante a noite com uma pessoa, uma criança, digamos assim, que é meio que fantasmagórica, querendo entrar na casa. Lockwood não entende nada do sonho, fica desesperado e no outro dia ele já vai correndo para a Granja dos Tordos, que seria então a sua nova casa. Lá ele encontra a Ellen Dean, que é uma ex-governanta da Casa dos Mortos dos Ventos Vivantes, e ela sabe toda a história por trás daquela casa. Ellen Dean teve contato então já com o Sr. Radcliffe lá no passado e ela sabe a verdadeira história por trás daquele cara. Nisso, o Sr. Lockwood começa a ficar bem interessado sobre a história por trás do Morro dos Ventos Vivantes. Ele começa a fazer perguntas e a Ellen Dean começa então a narrar a história dos Morro dos Ventos Vivantes. O Morro dos Ventos Vivantes era uma propriedade do Sr. Ashra, que tinha dois filhos, o Hindley e a Catherine. Em uma das suas viagens, o Sr. Ashra acaba adotando um garoto que tinha características afrodescendentes e que eles não sabiam o passado do garoto. A família não apoia o que o Sr. Ashra está fazendo pelo garoto e o Hindley ainda por cima fica com ciúmes do pai com o garoto. Nisso eles batizam o garoto como Radcliffe, mas a história dele, se você pensa que vai melhorar, Hindley começa a fazer várias atrocidades na vida do Radcliffe, mas em contrapartida, Radcliffe e Catherine começam a fazer uma amizade que vai tomando rumos um pouco mais pro lado do romance. O Sr. Ashra acaba mandando Hindley para uma escola no qual ele passa o dia e a noite, se não me engano é internato que falam. Só que em um dia o Sr. Ashra acaba morrendo e o Hindley acaba voltando para as terras para poder então herdar toda a sua herança do pai e, enfim, governar lá o Morro dos Ventos Vivantes. Só que quando ele volta, todo o seu ódio pelo Radcliffe também volta e ele acaba tratando o Radcliffe não como um irmão, mas sim como um servo. Além disso, Catherine acaba passando umas semanas lá na Granja dos Tordos porque uma outra família morava lá e ela acaba tendo contato com umas pessoas um pouco mais ligadas na burguesia. Então a Catherine, passando essas semanas lá, ela acaba mudando seus comportamentos e acaba se chegando um pouco nos filhos daquela família, da Granja dos Tordos. Ai, esqueci o nome do cara, peraí, pausa aí. A Catherine acaba tendo um relacionamento com o Linton, que é um dos filhos lá da família da Granja dos Tordos, e chega um momento que ela acaba se casando com o próprio Linton, mas o Radcliffe descobre isso da pior maneira possível e ele acaba fugindo do Morro dos Ventos Vivantes. Nisso que a Catherine casa com o Linton, ela fica muito triste pela perda do seu amigo Radcliffe e ela meio que se culpa por isso. Só que o pior da história é que o Radcliffe lida com essa situação de uma forma muito vingativa. Ele volta para o Morro dos Ventos Vivantes depois de um tempo, só que ele volta muito rico. Ele vai adentrando então na família do Hindley e da Catherine e ele pretende se vingar do que as pessoas fizeram com ele no passado. Tanto o Hindley por ter ofendido e maltratado muito ele, tanto pela Catherine por não ter amado da forma como ele tinha amado ela. Só que a gente percebe do romance inteiro que o amor ele é visto de uma perspectiva muito diferente dos romances tradicionais que a gente vem lendo. O amor ele é visto de uma perspectiva mais de vingança, porque por mais que o Radcliffe tenha raiva do que a Catherine fez por ele, ele ainda continua amando ela. O Radcliffe ele acaba então comprando a casa dos Morros dos Ventos Vivantes do Hindley, porque o Hindley acaba apostando a própria casa em um jogo. E enquanto isso está acontecendo, Radcliffe nutre sentimentos de vingança pelo Linton, que foi o cara que meio que roubou a Catherine dele. E se você ficou curioso pelo que o Radcliffe vai fazer, tanto com o Hindley quanto com a Catherine, eu te aconselho a ler o livro Morro dos Ventos Vivantes, porque por mais que eles trabalhem uma perspectiva meio gótica, o amor, ele surpreende bastante o leitor. E eu posso dizer que o último parágrafo em si é um momento que a gente pode ter um alívio emocional, porque a gente percebe que naquele parágrafo não tem vingança. O que eu achei bastante interessante é que a Emily Brontë ela fez uma perspectiva cronológica bastante interessante. A gente acompanha tanto o passado quanto o presente de uma maneira que o passado colide com o presente e a gente consegue entender as consequências do que o Radcliffe fez com a família dos Ashras. Tô falando Ashra, não sei nem se é assim que se pronuncia, tá, gente? Bom, pessoal, então como eu disse no início do vídeo, eu ainda não tenho uma opinião muito consolidada para poder passar para vocês, mas eu digo que esse romance, ele é muito fora do padrão. Eu acho que isso até é interessante porque a gente pode ver que uma obra de alta qualidade não precisa ser aquela obra clichê que a gente sempre tá lendo. E se você está acompanhando o projeto até aqui, o livro que a gente vai ler no mês de agosto e setembro é As Intermitências da Morte do José Saramago. No finalzinho de setembro eu vou vir aqui comentar com vocês a minha opinião sobre esse livro. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa vídeo resenha. Ela foi um pouco difícil de fazer porque, querendo
ou não, é um livro que eu ainda tô processando as informações. Se você quiser ver a opinião da minha amiga Flá sobre o livro Morro dos Ventos Vivantes, vou deixar no box de descrição um vídeo no qual ela comenta um pouquinho sobre esse livro. Super grande beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou!